Glória a Deus, aleluia. A Bíblia nos mostra que Deus, falando através do apóstolo Paulo, aprove Deus salvar os que creem, os crentes, pela loucura da pregação do Evangelho. Qual Evangelho? O mesmo Paulo está dizendo que existem vários evangelhos. Outros evangelhos não salvam ninguém. E Paulo está dizendo, o meu evangelho, ou então o evangelho que ele pregava. E Paulo não pregava senão o evangelho do reino dos céus. Mas outros, no tempo de Paulo, pregavam outros evangelhos. Sim, como o evangelho que consistia, glória a Deus, na barriga, ou então no ventre. Deus era ventre, seu ventre, a glória para a confusão deles. Homens que só pensavam nas coisas da terra, mas Paulo disse que nós pensamos no céu onde está o nosso Senhor. Então eu quero falar hoje de uma mensagem polêmica. Talvez que não seja polêmica para você, para alguém, para outro. O crente mundano. Existe crente mundano? Já falei aqui que existem outros evangelhos. Existem outros evangelhos que não podem salvar. Existem crentes mundanos? Existem. Por isso, Tiago, na sua carta, capítulo número 4, está a dizer assim, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Glória a Deus. Ouvis? Existem crentes mundanos. Existem outros evangelhos. E existe o evangelho do reino de Deus. E este evangelho do reino de Deus, pregado por homens de Deus, é que salvam os que creem. Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação do evangelho de Jesus Cristo. Mas outros evangelhos, as pessoas creem, não serão salvos. Por isso, Tiago está a dizer, adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Então toda aquela pessoa que diz que crê em Jesus Cristo, toda aquela pessoa que diz que crê no Senhor, mas porém não ama o Senhor, este aqui não está salvo. Esse é um crente mundano. Porque que nos mostra que nós somos de Deus, não é somente a fé. Não é somente quando nós cremos, porque a Bíblia está a dizer que até os demônios também creem. Os demônios acreditam. Eu vejo um demônio lá na sinagoga dizer, tu és o Filho de Deus. E ele não saiu da terra e entrou no céu. Não voltou no céu onde ele saiu. Continuava demônio. Tiago está a dizer que os demônios creem, mas ainda assim eles continuam a estremecer. Crer em Jesus Cristo e não amar a Jesus é uma confusão. Porque se eu dizer que eu creio em Jesus, mas porém eu nego a Jesus no meu dia a dia, na própria eficácia, na vida que eu tenho na terra, então eu sou falso crente, ou então eu sou crente mundano. Sim, quem são os que amam a Deus? Já falei na primeira mensagem. Só amam a Deus aqueles que guardam o mandamento de Deus. E os que guardam o mandamento de Deus são esses que são amados por Deus. E Deus lhes deu o seu Espírito. Esses não são somente servos, mas também são filhos. Porque uns no reino de Deus são simples servos e outros são servos e filhos. Os servos e não são filhos, são escravos. Jesus disse, aquele que comete pecado é escravo do pecado, ou então servo do pecado. E o servo não vai permanecer em casa, mas o filho vai permanecer. Agora Jesus disse, se o filho vos libertar, qual filho? Jesus, o filho primogênito do Pai. Verdadeiramente sereis livres. Libertado de quê? Do pecado. Não é somente dos demônios, queima, sai. As pessoas estão lá libertadas dos demônios, mas continuam escravo do pecado. E o escravo não pode se assentar na mesa. O escravo fica lá embaixo para esperar as migalhas que caem na mesa dos seus filhos.
como disse Jesus à mulher Sirofenícia. Aquela mulher não era judia e ele estava a ir atrás de Jesus, gritava: Senhor, filho de Davi, me ajuda, minha filha, minha filha. E Pedro foi: Senhor, ajuda ela. Há muito tempo que ele está vir a nossa atrás. E Jesus disse: não se pode entregar o pão dos filhos aos cachorros, ou então aos cachorrinhos. E a mulher respondeu: sim, Senhor, os cachorros comem das migalhas que sobram da mesa do seu Senhor, ou do seu Senhor. Sim, Jesus disse: vai, mulher, como cachorro, sim, recebe migalhas. E a mulher recebeu migalhas. Mas os filhos de Deus não recebem, não estão lá embaixo da mesa, em cima da mesa, comem das iguarias. E essa iguaria que estou falando não é dinheiro somente, não é bênçãos na terra, são primeiro bênçãos espirituais celestiais. Por isso existem crentes mundanos, crentes que não conhecem a Deus, eles creem em Jesus Cristo, mas não amam a Jesus Cristo. E assim eles continuam escravos do pecado. E como escravos vão recebendo as migalhas de Deus e vão recebendo o salário do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então as pessoas têm que sair, aleluia, do estágio, do lugar de crer em Jesus para avançarem para amar a Jesus. Não adianta crer e não amar a Jesus. Se você não ama Jesus, automaticamente você amará o outro. Amarás o mundo. E se você amares o mundo, você automaticamente se faz inimigo de Deus. E como se ama o mundo? Está a pensar que se ama o mundo e dizer eu amo a Satanás, eu amo o pecado? Não, é viver em pecado. O mundo é o pecado. Quando você não guarda a palavra de Deus, quando você é transgressor da palavra de Deus, automaticamente você está a se declarar inimigo de Deus porque você ama o mundo. E os que amam o mundo se declaram, são inimigos de Deus. Não há sociedade entre crente e descrente, entre Belial e Cristo, ou é Jesus ou o diabo. Então vocês têm que amar a Jesus, guardando a sua palavra, andando no temor de Deus, em santidade, e assim a vossa fé será aperfeiçoada. Não adianta você dizendo que crê, o mundo todo crê em Jesus, todo mundo crê em Jesus, mas o mundo está descendo no inferno mesmo crendo em Jesus. Mas aqueles que amarem a Jesus, esses são os filhos de Deus, e os filhos de Deus receberão o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus os guiará em toda a verdade, o Espírito Santo os consolará, o Espírito Santo, ai, glória a Deus. É uma múltipla função do Espírito que entrou na vida daqueles que amam a Deus e se tornaram filhos de Deus. Esses são os verdadeiros crentes. O resto só creem com a boca. A boca não foi feita para crer, a boca foi feita para confessar. Quando nós confessamos que o coração não crê, somos hipócritas, falsos, mentirosos. Mas cresce com o coração, no coração para a salvação. E a boca vai confessar aquilo que o teu coração crê. Pois também está escrito que o que está cheio no coração, isso a boca confessa. Mas os hipócritas estão cheios de adultérios, de fornicação, de mentira, de idolatria e todo tipo de pecado, mas eles vão confessando outras coisas. Confessam Jesus. Não, mentira. Isso é hipocrisia. Sim, tem que amar a Cristo acima de tudo. Tem que guardar a palavra do Senhor para se tornar filho de Deus. Tem que nascer da água e do Espírito. Não adianta você fazer e fazer mais para Deus, pois os servos não serão salvos. Só serão salvos os filhos de Deus. Muitos trabalham muito no reino de Deus. Sim, verdadeiros trabalhadores do reino, mas não vão entrar na glória. E o facto das pessoas trabalharem para Deus, isso não lhes dá direito ao céu. O céu somente é para aqueles que foram lavados, remidos, santificados, comprados com sangue. Quem são esses? Os filhos. Quais são? Os que amam a Jesus. Quais são? Os que guardam a palavra do Senhor e têm o Espírito do Senhor. O resto são hipócritas, falsos, mentirosos, crentes mundanos. E isso não nos leva no céu. Pode pregar, pode expulsar demônio, pode curar enfermo, pode fazer coisas boas na terra, mas se você não ama o Senhor Jesus Cristo, isso não te leva para o céu. Não te leva. Ai, mas calma aí, você está a dizer que as pessoas que fazem bem a outras pessoas não vão para o céu? Não vão, se eles não amarem o Senhor. O apóstolo Paulo está a dizer assim na sua carta, dizendo assim, olha, ainda que eu entregasse toda a minha riqueza aos pobres, se eu não tivesse caridade, para nada me aproveitaria. E como pode alguém dar tudo o que ele tem para o sustento dos pobres e não tem o amor? Sim,
É isso aí que eu tenho ensinado e vou voltar a falar. É possível fazer isso não ser amor. Porque se você está a dar de comer aos pobres, mas com propósitos malignos, mas você quer se autopromover, você leva as câmaras para te filmar, para o mundo te conhecer. Jesus está dizendo que esses já receberam seu galardão, mas aquele que dá de coração é como Jesus falou, a mão esquerda dá e a direita não pode saber. Então, dar sustento todo aos pobres não significa ser amor. É possível que não seja. Mas eu quero te dizer que os verdadeiros crentes, eles amam o Senhor Jesus Cristo, eles guardam a sua palavra e eles servem também ao Senhor Jesus. Eles trabalham para o Senhor Jesus. Glória a Deus. E quando eles trabalharem, sabe o que acontece? Fazem aquilo que Jesus mandou. Servo inútil nós somos, ou inúteis nós somos. Somente fizemos aquilo que nos mandaram fazer. O Senhor te mandou para você fazer e você não vai, aleluia, receber glória nisso. Você não vai se autopromover por causa disso, mas você continuará a servir, glória a Deus, por amor. E assim os servos receberão a recompensa aqui, glória a Deus, 100 vezes mais, e lá na eternidade, a vida eterna. Mas os que servem e não amam o Senhor vão se autopromovendo eles próprios, vão recebendo o seu salário, eles próprios se pagam. Sim, e assim esses já receberam o seu salário. Por isso existem crentes mundanos. Existem crentes que, a palavra crente significa aquele que crê. Pessoas que creem em Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, mas porém odeiam a Deus na pessoa do seu Filho Jesus. Sim, se você crê e não ama o Senhor, você é um crente mundano. Você não será salvo. Você está perdido dentro da igreja. Você não vai entrar na glória. O inferno está cheio de homens e mulheres que creram e trabalharam arduamente para Jesus, mas porém foram para o inferno. Judas Iscariotas trabalhou arduamente para Jesus. Nos 3 anos e meio que ele seguiu o Senhor Jesus Cristo, servia como serviram os outros, como serviram seus companheiros. Participou da comissão dos 12, participou em várias comissões que Jesus mandou, participou em todas as ordenanças que o mestre dava aos discípulos, mas no final da caminhada ele morreu e foi para o inferno. Sabe por quê? Porque ele servia a Deus, porque cria a Deus, mas porém odiava a Deus, odiava a Jesus, amava o dinheiro, amava o mamão. E assim, quando chegou a hora do julgamento, foi lançado no inferno, uma morte terrível. Aquele que andou, que serviu, que deu de comer a Jesus, lavou as mãos, os pés de Jesus, mas foi para o inferno. Então você pode fazer coisas boas na terra, podes pregar, podes limpar a igreja, podes fazer tanta coisa boa, podes dar dízimos, oferta, mas se você não ama o Senhor Jesus para se tornar nova criatura, se você não nasceu de novo, se você não tem o Espírito de Deus, se você não guarda a palavra de Deus, você está perdido, mesmo com muito serviço que você faz. Por isso, Deus não salvará você pelo serviço que você faz, mas porque você se tornou filho. E esse é um dom de Deus. Mas muitos também se confundem quando se fala é um dom gratuito de Deus, então o homem não precisa fazer nada, é um dom gratuito. Não. Temos que nos esforçar para entrarmos na graça de Deus. Temos que nos esforçar para tomarmos o dom gratuito de Deus. Temos que nos esforçar para largarmos o mundo. Temos que pedir a ajuda àquele que venceu o mundo. Jesus disse, eu venci o mundo, mas a maioria dos crentes tem sido derrotados pelo mundo. Mas ele também disse, vocês também façam isso que eu fiz. Tendes bom ânimo. Sim, vocês vão padecer, mas tendes bom ânimo, porque eu venci. Vocês também vencerão. Será que você tem vencido o mundo? Adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Vocês não sabem que o Espírito que em nós habita faz ciúmes? O Espírito Santo é mais ciumento do que o marido traído em adultério. O Espírito Santo não aceita, glória a Deus, que a sua glória seja dividida com ninguém. O Espírito Santo não aceita traição. O Espírito Santo é ciumento. Por isso ele está fazendo ciúmes, habitando em
nós fazendo ciúme, Ele quer que a gente olhe para Jesus, a quem Ele veio glorificar. Ele quer que a gente continue na sujeição à palavra de Deus. E por isso também Ele tem nos ajudado. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe muito bem que nós somos carne e fomos vendidos no pecado em Adão, mas em Cristo Jesus comprados para o Pai. Ele sabe que a natureza adâmica ainda está em nós através do sangue, mas também Ele sabe que você pode vencer porque Ele está aí para te ajudar, pois está escrito que Ele ajuda nas nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso todos que se perderem, que irem para o inferno, não têm justificação, porque o Espírito Santo veio para ajudar as pessoas. Sem um Espírito ninguém conseguiria andar uma vida santa. Sem um Espírito ninguém, mas tem que haver uma iniciativa, uma atitude da nossa parte para buscarmos o Senhor até lhe acharmos. Sim, há um lugar em que você deve lhe buscar e lhe achar. Sim, por isso a vida cristã não é monótona, é um movimento, é como uma locomotiva em marcha. Quando você crê, não basta, não é suficiente. Tens que marchar a um caminho. Por isso Jesus aparece, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O caminho serve para andar, para caminhar. Nós temos que caminhar nesse caminho até encontrar o lugar da mortificação, aonde os nossos pecados são traspassados, aonde a carga do mundo vai cair por terra. Lá no lugar da cruz, onde vamos morrer para esse mundo, onde vamos crucificar o mundo e o mundo também vai nos crucificar, onde fizemos divórcio, sim, mas tem que marchar. Muitos pensam que você encontra isso no princípio. Vixe, vocês que estão a chamar o povo, vem aqui e você vai orando e ele vai repetindo. Fala comigo, Senhor Jesus, eu te aceito de todo o coração, Tu és o meu Salvador, amém. Todo o povo aplaude, está salvo. Não está salvo nada, não está salvo nada. Mentira! Aí você vai querer me dizer, você viu que eu tenho resposta para tudo. Você vai querer me dizer, o homem da cruz, o ladrão da cruz foi salvo. Sim, as condições daquele homem são diferentes das tuas. Se você também se deparar em uma situação como essa, na beira da morte, onde você ainda vai invocar o nome do Senhor, isso é outra coisa. Mas depois de que você confessa ou invoca o nome do Senhor, você tem um processo, uma marcha, uma caminhada, sim, até se deparar ao lugar da cruz, aonde você vai crucificar a tua vontade para você falar como falou Paulo, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que me resta na carne, a viva na fé do Filho do Homem, que se entregou voluntariamente por você. Sim, é no lugar da cruz, aonde o véu que está dentro do teu coração será rasgado. O apóstolo Paulo disse que há um véu no nosso coração, mesmo o véu que separava entre o lugar santo e o santíssimo está dentro de nós. Se você não sabia, o santuário de ontem é o homem hoje. Os 3 departamentos que o santuário tinha, é os 3 que você tem: o espírito, a alma e o teu corpo. O santo dos santos é, glória a Deus, o teu espírito. O santo é a tua alma. E o átrio, glória a Jesus Cristo, onde tinha o altar, é o teu corpo, onde você faz o sacrifício. Por isso cessaram aqueles sacrifícios. Agora Paulo está a dizer, apresenteis a Deus vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo, que é agradável a Deus. E então você tem que rasgar o véu, tem que rasgar o véu do teu coração. É o lugar da mortificação e é o lugar da salvação. Porque o Espírito, se continuar no teu espírito e não vier para a tua alma, você ainda é um crente mundano. Mas o dia que o Espírito sair no teu espírito e possuir a tua alma, então você morreu para esse mundo, porque na alma é o lugar das nossas emoções, nossos desejos, querer, vontades, é lá onde nós morremos, sim. E assim, se o Espírito tomar a tua alma, você pode dizer como Paulo, já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ouviste? Há um processo, há uma caminhada. Não é falar, Jesus, eu te aceito, está salvo. E vão te ensinar a falar em língua, repete, ra, ba, e diz, olha, está batizado. Mentira, há um processo, há uma caminhada. Você tem que buscar isso. Buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Glória a Jesus, ouviste? É na alma onde você tem que ser salvo, porque a alma também que será condenada. Os que foram para o inferno estão lá com as suas almas. Ouviste? Não é o corpo para nada aproveita. A alma é você e tem que morrer.
A alma é mais que mal criada, indisciplinada. É lá onde está tudo. Onde estão as fornicações. É o coração do homem que Jesus falou. Onde são os maus pensamentos, adultérios, fornicação, tudo, idolatria. É lá no coração. Sim, por isso se crê no coração. Não é com a boca. Tem que morrer o animal. Aleluia, para receber a glória de Deus e o poder de Deus. E assim no dia da eternidade para entrar nas mansões celestiais. E cantar com os anjos, dizer santo, santo é o Senhor. Mas se não contrário disso, é no inferno para gemer e dizer ai, 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 em nome de Jesus Cristo.